Reviravoltas, segredos familiares e um plot twist que me deixou enlouquecida. Vamos conversar sobre Mentirosos, a nova série adolescente de mistério do Prime Video. Se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, estamos rumo aos 100 mil inscritos por aqui. Então eu ficaria muito feliz se você pudesse se inscrever e me ajudar. Vamos ao que interessa? Vamos conversar sobre essa série? Mentirosos, ou We Were Liars em inglês, é uma adaptação de um livro que foi um grande sucesso no TikTok, nas redes sociais, e eu acho que também já tava, na boca do povo um pouco antes também de começar a fazer sucesso na internet. Mas é uma adaptação desse livro, e o Prime Video tem acertado muito em adaptações literárias jovens, adolescentes. Vide, por exemplo, O Verão Mudou Minha Vida, que vai ter a sua terceira e última temporada a partir do mês que vem. Estaremos aqui falando muito sobre essa temporada também. E também é uma série que, enfim, adaptou muito bem o livro, tá fazendo muito sucesso, foi um grande acerto do Prime Video, e eu acho que Mentirosos também é um grande acerto. Mas Mentirosos tem um outro elemento, porque aqui, como eu falei pra vocês, é uma série de suspense. Tem um mistério por trás, para além das relações entre os adolescentes. Eu não li o livro. Eu decidi não ler o livro, foi uma escolha minha, assim. Tem algumas coisas que eu gosto de ler antes, mas tem outras que às vezes eu gosto de deixar a série me surpreender. Gosto de não ter uma conexão livro para poder avaliar a série só pelo que ela é, A adaptação só pelo filme ou pela série, nesse caso pela série. E eu fui muito surpreendida, porque eu sabia, a única coisa que eu sabia sobre Mentirosos é que a história tinha um grande plot twist. Uma grande reviravolta que justificava todos os acontecimentos da história. Mas eu não tinha a menor ideia de qual era esse plot twist. E quando eu assisti o episódio final, eu fiquei completamente em choque. Eu fiquei abaladíssima. Inclusive, eu gravei a minha reação assistindo ao último episódio, o plot twist principalmente, E eu vou postar nas minhas redes sociais. Então, se você não me segue no Instagram e no TikTok, se fosse você, ia lá me seguir, porque eu amei a minha reação. Eu fiquei completamente abalada. Então, é Mari S. Bianchini, tanto no Instagram quanto no TikTok. Me sigam por lá. Mas sobre o que é essa história? Vamos organizar esse vídeo, A gente vai conversar um pouquinho sobre a sinopse de Mentirosos. E aí, então, a gente vai conversar sobre o final. Vamos fazer um final explicado, entender o que rolou ali no final, Sobre, enfim, a reviravolta. Depois eu quero voltar em alguns detalhes da temporada. E aí, no final desse vídeo, a gente vai falar sobre a possibilidade de uma segunda temporada pra essa série. Porque eu não acho que essa seja uma série limitada. Eu acho que é uma série que tem muito potencial de ganhar uma próxima temporada. Enfim, vamos lá. Então aqui em Mentirosos, a gente acompanha a família Sinclair. Que é uma família muito rica, muito poderosa, muito influente. Eles têm muito dinheiro. E aí eles têm também uma casa de praia, numa ilha privativa, que se chama Beechwood Island. E todo verão, todo ano, no verão, eles vão pra essa casa, pra essa ilha, e passam a temporada de verão lá. Na família a gente tem o avô e a avó, que são o patriarca e a matriarca dessa história. Eles tiveram 3 filhas, que são a Carrie, a Bess e a Penny. Inclusive, a Bess é interpretada pela Candice King, que fazia Caroline em The Vampire Diaries. Uma outra curiosidade pra quem não sabe é que Mentirosos tem a assinatura, É uma série que está sendo produzida pela Julie Plec, que é também a criadora do universo de The Vampire Diaries. Vampire Diaries, The Originals, Legacies. E ela é muito boa, em adaptações, porque ela fez as histórias de The Vampire Diaries se tornarem um grande sucesso audiovisual, mas também muito boa contando histórias jovens, adolescentes. E eu acho que ela faz um ótimo trabalho também. E aí, cada uma dessas 3 filhas tem outros filhos. O que importa pra gente são os 3 netos da família que são adolescentes. Mas a Bess tem uma filha adolescente, que é a Miriam, e 2 gêmeas menores. A Carrie tem o Johnny, que é adolescente, e também o Will, que é um filho menor. E a Penny tem a Cadence, e a sua filha única, que foi a primeira filha, a primeira neta, na verdade, da família, a primeira herdeira ali desse império. E é também a nossa protagonista. E aí os 3, eles são muito próximos, mas também muito próximos de um quarto integrante desse grupo, que é o Getch. O Getch, ele não faz parte da família, oficialmente, mas ele é sobrinho do namorado da Carrie. Então a Carrie, que é a mãe do Johnny, ela não é mais casada com o pai dos filhos dela, e ela namora há muitos anos, há quase uma década, mais de uma década, o Ed. E o Ed tem esse sobrinho, e esse sobrinho sempre vai passar, desde os 8 anos de idade, o verão com a família Sinclair. Então, os 4 são conhecidos como Liars. Eles são muito próximos, muito amigos, e eles vivem as aventuras deles ali desde sempre juntos, e é isso. Mas a grande questão é que aqui a gente acompanha 2 verões diferentes, momentos do tempo diferentes intercalados. A gente tem o verão onde eles tinham 16 anos, que é chamado de verão 16, e a gente acompanha também o verão 17, o verão do ano seguinte. A nossa protagonista é a Cadence. E a história, a sinopse é a seguinte: algo muito terrível aconteceu com ela, envolvendo ela, no verão 16. E ela não se lembra.
foi tão traumático que a mente dela blindou ela das informações e ela simplesmente não tem memórias. E a mãe dela diz pra ela em determinado momento que sempre que alguém conta pra ela de fato o que aconteceu, ela tem uma crise muito feia, um episódio muito feio, e ela não se lembra, ela não consegue absorver as informações do que aconteceu. E ela volta no ano seguinte, então, determinada a descobrir a verdade, a fazer a mente dela lidar com a verdade. Então a gente tem esses dois momentos do tempo intercalados, e os acontecimentos do verão de 16 vão se desenrolando até a gente chegar, então, nessa grande questão, nessa grande coisa horrível que aconteceu com ela e que ela não se lembra. E ninguém quer falar a verdade pra ela, tá todo mundo aparentemente fugindo disso, e ela não entende o porquê. Esse é o enredo de Mentirosos. Mas absolutamente nada me preparou pro plot twist, pra revelação do que de fato tinha acontecido. A partir de agora a gente obviamente vai comentar sobre essa série com spoilers. Então se você não viu a série e não quer saber, vai assistir depois você volta aqui, tá bem? Então no 8º episódio a gente descobre que, e aí nesse momento temos aqui um final explicado. A gente descobre que o que aconteceu foi a Cadance, os primos e o Get decidiram queimar a casa, botar fogo na ilha, porque eles queriam ensinar uma lição pras mães deles, né, e pro avô também. Falo pro avô porque a gente descobre na temporada que a avó também faleceu nesse verão, então foi uma situação bem chocante. Me pegou bastante de surpresa, né, assistindo os episódios. E eles planejaram um incêndio ali naquela casa, porque a família é muito gananciosa, tudo que as mães se preocupam é com herança, elas cresceram pra ser assim, pra sempre estar competindo umas com as outras. Elas são horríveis, a relação familiar desses integrantes dessa família é tenebrosa. E às vezes é muito legal também como a série brinca com o fato de que a Cadance, o Johnny e a Miriam acabam repetindo alguns comportamentos até eles tocarem o que eles estão fazendo, se tocarem que na verdade não, eles se gostam, se as mães se odeiam, o problema é das mães, mas eles se amam, eles são família, eles se protegem, e às vezes eles acabam caindo num padrão que é o padrão da família, né, de estar sempre competindo uns com os outros, de estar sempre tratando terrivelmente as outras pessoas da família. E eles querem ensinar uma lição pra família, eles botam fogo na casa. Só que no meio disso tudo, a única pessoa que consegue sair com vida da casa é a Cadance. Ai, meu Deus do céu, juro, eu quase enlouqueci quando eu entendi que a Miriam, o Johnny e o Get estavam mortos. A série inteira. Nada me preparou pra essa revelação, pra esse plot twist. Foi realmente... me deixou maluca. Maluca da cabeça. Porque, óbvio, depois que você tem essa informação, que era uma informação que eu não tinha, porque eu não tinha contexto nenhum do livro, a única coisa que eu sabia do livro era, tem um grande plot twist, uma grande reviravolta. Depois que você tem essa informação, você pensa nas cenas, e até na revelação final, né, a série retoma algumas cenas, e você entende que sempre a Cadance estava sozinha quando ela estava interagindo com os outros três, né? Ou quando tinha uma outra pessoa presente, essa outra pessoa só interagia com a Cadance. Essa outra pessoa nunca interagia com a Miriam, com o Johnny ou com o Get, porque eles estavam o tempo todo mortos. E a Cadance, a cabeça dela não conseguia lidar com essa informação, porque eles eram as pessoas mais importantes da vida dela, e tinha sido traumático demais. Eu achei uma reviravolta, um plot twist, que assim, se a gente olhar de uma forma, por um lado mais crítico, talvez tenha sido um pouco... não sei se forçado é exatamente a palavra, mas óbvio, é um plot twist que a autora desse livro, né, quem criou essa história deve ter pensado, nossa, e se eu fizesse algo com esse plot twist? E toda a história, ela é sustentada ao redor desse plot twist, né, que é uma coisa um pouco absurda, tipo assim, se você pensar, é um pouco absurdo a Cadance ter tantas alucinações assim. Mas ao mesmo tempo é o conceito da história. E é um conceito que pra mim, na hora de transpor essa história pro audiovisual, funcionou muito bem. Eu gostei muito da série, gostei muito da temporada e da reviravolta. Quando a gente fica olhando, então, né, reparando em algumas cenas do verão 17, todo mundo sempre desvia do assunto, todo mundo sempre, né, tá tudo muito, sabe assim, porque, óbvio, tava todo mundo morto. E a Cadance não se lembrava disso. Nossa, ai, nossa, me deixou assim, ó, duas coisas. Primeira coisa, quando ela falava várias vezes pros primos e pro Get, né? Por que vocês não foram me visitar? Por que vocês não falaram comigo, não me ligaram? Parecia que vocês não se preocupavam comigo. E eu ficava revoltada junto com ela. Eu falava, gente, não tem justificativa. Ai, porque as desculpas eram, porque a sua mãe achou que era melhor você descobrir sozinha, que era melhor a gente se afastar. Eram as desculpas que eles davam, né? E eu pensava, gente, não tem justificativa no mundo pra eles não terem ficado do lado dela nesse momento. Que cuzões. E tinha justificativa assim. Eles estavam mortos, entendeu? Meu Deus! E aí, depois da revelação, a gente então tem cenas da Cadance se despedindo através de ilusões, né, de cada um deles. E essas cenas são tão lindas e tão emocionantes, me fizeram chorar tanto. Gente, eu chorei feio, chorei. Porque, no fim das contas, é muito triste, né? Porque você vai se apegando a eles ao longo da temporada. E aí, aproveitando que eu falei isso, vamos voltar então, né? Eu acho que a série, ela faz uma coisa muito, muito bem feita, que é,
ela vai construindo os seus episódios, os seus personagens, as relações, pautada em muitos segredos, em muitas coisas que parecem esquisitas. Nem todas essas coisas têm a ver com o plot twist final, com a revelação do que aconteceu com a Cadence. Essas coisas precisam ser bem construídas ao longo da temporada pra que a gente tenha, né, várias opções, pra que a gente se distraia com algumas informações que são dadas pra não entender o que de fato tá acontecendo, né? Então, a gente tem muitas... Todo final de episódio acabava sempre com um gancho ou com uma reviravolta, com uma informação que era um pouco chocante. Todos os três, né? Tanto a Miriam, quanto o Johnny, quanto o Getty, também tinham os seus segredos e algumas coisas que pareciam muito estranhas, muito esquisitas. Pareciam que eles estavam escondendo alguma coisa. Então, alguns exemplos disso, né? O Johnny com toda aquela história daquele cara que ele espancou, né? Que ele bateu e a família encobriu essa história. Então, a gente vai pensando que alguma dessas coisas que tá sendo mostrada, que estão sendo mostradas pra gente, vão ter conexão com a reviravolta. E não necessariamente tem, mas é porque a gente precisa de vários segredos pra que as coisas, né? Pra que o ritmo da história vá se mantendo e a gente vá criando teorias e no fim a gente seja ainda assim surpreendido. Então, eu cogitei que isso tivesse a ver. O Getty também, ele tinha uma namorada, né? Que a gente descobre no meio da temporada que ele tava mentindo pra Cadence, porque a Cadence, ele tem um interesse amoroso, né? Eles têm um envolvimento amoroso entre os dois. Eles são muito fofinhos, inclusive. Que tão triste, meu Deus. E a gente tem a questão dessa namorada que ele arrumou e tudo mais. Ele mente ali pra ela num momento. Então, isso também é um segredo que tá escondido. A Miriam, né? A Miriam, ela se envolve com o taxista ali de barcos. E eu tava também shippando muito eles. Tem uma hora depois, no verão 17, que a Cadence pergunta, mas e o fulano? E ela, ai, é passado, agora eu tô interessada em outra pessoa. E ela também tem uma outra coisa com, um cara mais velho que ela tá trocando mensagens. Então todos esses mini segredos, eles vão criando uma tensão. E tem os segredos familiares também, né? Então o pai da Miriam que roubou o dinheiro todo da mãe. A mãe que ficou com outro cara lá, que era o Salty Dan, que eles chamam. Não sei como é a tradução no português, que eu acabei assistindo em inglês. Então eu não me lembro qual. Mas o Dan alguma coisa, Dan Salgado. Sei lá qual que é a tradução que botaram pra esse homem. Mas o homem que é a mãe da Miriam, que é a Candice King, trai, né, o pai. Aí tem a questão do divórcio dos pais da Cadence. Será que o pai da Cadence tem uma coisa a ver com tudo isso? A Carrie também e o vício dela, né? Que ela é uma antiga viciada em drogas. E aí ela tá lutando contra isso. Então tem todas as questões, os segredos dessa família. Eles mencionam também a irmã mais nova delas, né? Porque elas são 3 filhas, as mães. Mas tem uma irmã mais jovem, que faleceu quando elas eram mais novas. E isso também, depois a gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso na reta final desse vídeo, mas isso também era uma coisa que estava na minha cabeça. Será que tem uma coisa aqui que não tá sendo dita? Porque tem uma coisa muito estranha. O que será que no fim das contas faz parte desse mistério ou não? E a série vai construindo isso muito bem. E ao mesmo tempo que vai colocando esses segredos, vai também aproveitando pra desenvolver os seus personagens. E desenvolve bem também, bem o suficiente pra que no final, quando a gente tem a reviravolta e a gente descobre que eles estão todos mortos, eu realmente me importasse com eles e ficasse triste pelo que tinha acontecido, né? Então a gente tem o Johnny, que, putz, tudo bem, ele cometeu um erro e é um erro muito foda, mas ele é um personagem que se sente sozinho. E ele sente a falta do pai, né? O pai abandonou a família. E ele vê no Ed, que é o namorado da mãe, uma figura paterna. Ele torce por eles. E isso também tem um impacto na vida da família, porque depois o Harris, que é o avô, ele não aprova esse relacionamento pelo Ed não ser branco, né? O Ed e o Getty, eles são de uma família indiana, e isso também tem um grande peso pra essa narrativa, o quanto essa família, no fim das contas, também é uma família racista, né? E a série aborda isso sem meias palavras e traz isso pra discussão, pra conversa, pra história, né? Então o Harris, que é o avô, ele fala pra Carrie que só vai cuidar da parte financeira da família dela e resolver a situação do Johnny por conta do menino que ele, né, espancou, se ela terminar o relacionamento com o Ed, se ela não se casar com o Ed. Então, isso vai construindo, criando camadas. A Miriam, coitada, se sentia invisível, sentia que ela não tinha espaço pra ser ela mesma, que as pessoas não a enxergavam. Então quando a gente descobre que ela morreu, tem um peso também que é muito triste, porque ela morreu sem ser vista, sem que as pessoas realmente pudessem ver quem ela era. E o pobre do Getty, que não tinha nada a ver com essa família, e que acabou morto nesse incêndio também, ele é construído como essa pessoa que enxerga que é diferente desse contexto, que não se encaixa ali, que essa família é outra coisa. E ele tem questões políticas que ele tenta mostrar pros amigos, os amigos não estão exatamente prontos pra ver, porque eles são privilegiados, e eles sabem disso, eles reconhecem até, muitos deles, os seus privilégios, mas os personagens, eles são construídos na temporada, e isso é muito legal, assim, eu acho que eles têm uma certa profundidade, porque isso me mostrou que a série consegue se importar com seus personagens, ainda que, no fim das contas, esses personagens estejam mortos. É muito doido dizer isso, né? Mas a gente precisava que essas construções de muitas coisas fossem bem estruturadas pra que o plot twist no final fizesse sentido. E assim, também não dá pra gente dizer que não dá um ódio na reta final, porque eu fiquei com ódio. Porque que ideia de jirico é essa
que os jovens têm, os adolescentes têm, de vamos botar fogo na casa. Vamos estar prestando atenção que isso aqui é entendeu? Não é um plano genial como vocês estão pensando que é, mas são adolescentes. Então, pra adolescentes, às vezes a gente passa uns planos, né? A gente fala, tá bom, tudo bem. Vou fingir que isso aqui faz super sentido. Eles botando fogo na casa inteira. A casa valendo fortunas. Nunca na minha vida eu vou ver o dinheiro que aquela casa custa, entendeu? E eles botando fogo. Mas essa ideia toda começa justamente porque tem essa questão da herança, né? Tá todo mundo sempre brigando por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro. Mas, pra além disso, é quase como um statement, né? É quase como se eles estivessem reivindicando o horror do racismo que eles enxergam ali dentro da família. E como o avô enxerga o Get de uma forma ruim, né? Ele não quer que ele fique perto da neta, ele dá um jeito de oferecer uma oportunidade pro Get ir embora pra longe. Tudo isso porque ele não quer que a família seja contaminada por pessoas não brancas. Então isso também faz parte das reflexões da narrativa e eu achei que faz sentido, considerando que a gente tá centralizado, né? A história está centralizada numa família extremamente rica, extremamente branca, todo mundo é loiro, enfim. Mas eu gostei da construção das coisas. Eu acho que Mentirosos é um grande acerto do Prime Video, de verdade, assim, gostei muito mesmo, muito mesmo. E um recurso legal que a série utiliza, que eu acho que é importante nesse tipo de narrativa, né, é mudar o cabelo da Cadence. Essa é a grande diferenciação que a gente tem quando a gente olha pra série e pensar, a gente tá então falando do verão 16 ou do verão 17? Claro, a caracterização de todos os personagens é importante, mas a da Cadence é a principal, porque ela pintou o cabelo de preto, né? Então, no verão 17 ela tá loira, e a família toda é loira. E aí, no verão 17, ela pintou o cabelo e ela está morena. E eu acho que isso é importante mesmo pra gente saber se localizar, né? É um recurso visual que é muito utilizado em séries que fazem esse tipo de narrativa, e que aqui é só a título de curiosidade mesmo pra gente comentar sobre. Mas, gente, eu gostei muito de Mentirosos e eu fiquei muito interessada nas pontas soltas que a temporada deixa. Porque a temporada deixa 2 pontas bem soltas, assim. 3. Mas é que eu acho que 2... Acho que todas elas se conectam, né? Então, quando a gente tem a despedida da Cadence, a Cadence se despede da família, né? Dos primos e do Get, que era o amor dela. E é muito triste. Muito triste, meu Deus do céu, nosso senhor. Enfim. A gente acha que é isso, né? Porque ela para de ver os primos e o namorado, né? Ex-namorado. Enfim, o interesse amoroso. Só que aí, a última cena da série é uma cena da Carrie. E aqui, nesse momento, a gente descobre que ela voltou com o Ed, né? Os dois se reaproximaram. E talvez o pai dela, né? O avô da família tenha aprendido uma ou outra lição sobre o que importa na vida, né? Que o que importa não é a cor da pele da pessoa. Mas, enfim, ela voltou com ele e ela tá junto com o filho mais novo e ela fala, vamos indo que eu só vou pegar um negócio ali dentro. No que ela entra, ela toma um remédio, que é uma droga mesmo, que é um remédio que a mãe usava pra dor e tudo mais, e que ela já tá há algum tempo usando, então ela não tá sóbria mais, né? A gente comentou que ela tinha um vício em drogas. E nesse momento, ela enxerga o Johnny da mesma forma que a Cadence estava enxergando. E como a série acaba assim, desse jeito, né? Ela vira e fala pro filho, achei que você tivesse ido embora. E o Johnny responde, acho que eu não consigo ir embora. Isso me levou a crer que a gente vai ter uma segunda temporada, tá? Eu sei, porque eu pesquisei, que a gente tem mais livros nesse universo. E o segundo livro, se eu não me engano, ele é uma história prequela das mães. Então a gente volta no tempo e vai conhecer a história das mães. E aí eu imagino que a gente esteja falando da história do ano em que essa irmã, que elas tinham mais nova, a quarta irmã, faleceu. Então eu acho que a gente pode ter uma segunda temporada focada nas mães. E talvez com um outro elenco adolescente principal, né? Porque daí vai interpretar as irmãs adolescentes. E também tendo as irmãs mais velhas. Eu acho que se a série for um sucesso, isso aqui vai acontecer. E aí, tem uma outra cena onde a Carrie e a Bess estão conversando. Que a Bess fala pra Carrie, será que o que aconteceu com a gente, né, ter perdido nossos filhos dessa forma, foi uma punição, foi um castigo? Mas a Penny, que é a outra irmã, né, a mãe da Cadence, ela se livrou, ela foi poupada. E essa cena é meio, né, tipo assim, elas falam, o castigo pelo que aconteceu no verão em que eu tinha 16 anos, a Bess fala. Que eu imagino que seja o verão onde a irmã mais nova faleceu. Então eu acho que todas esses três detalhes do último episódio se conectam para formar a possibilidade de uma segunda temporada, com outro foco, mas ainda assim com alguns dos atores que a gente viu nessa temporada. E eu fiquei muito animado, acho que pode acontecer, acho que pode ser muito legal. Mas aí a gente fiquei desolada com o final dessa série, porque eu tinha me apegado aos personagens. E durante a temporada eu pensava, bom, não pode ter sido alguma coisa ruim com eles, porque eles estão vivos. Porque eu vi eles conversando com a Cadence. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Então o que é de tão ruim aconteceu? Tipo assim, não pode ser uma coisa tão ruim assim. E porque era tudo imaginação da cabeça dela. Cara, que tristeza. Eu fiquei muito triste, assim, tipo... Fiquei muito triste porque esses personagens mereciam mais.
É absurdo, né? Eu sei que é absurdo. Mas eu sofri, fiquei triste, de verdade. E tem uma coisa muito bonita que a mãe da Cadence fala pra ela no último episódio, que é: eu não imagino, né, o quão difícil deve estar sendo pra você, porque você perdeu os amores da sua vida. Ela fala alguma coisa assim, de amores da vida da Cadence. E é muito bonito, porque é isso mesmo, né? O Get era o amor romântico dela. E, gente, eu torci tanto pelos dois, eles eram, ai, fofinhos. Tinha uma química. Às vezes eu acho que a atriz que interpreta a Cadence nem sempre entrega a melhor das atuações. Às vezes ela não era tão convincente pra mim. Mas tudo bem também, porque eu simpatizo com a atriz. Eu já gostava dela no reboot de Gossip Girl. E eu acho que ela fez duas personagens bem distantes, assim. Acho que ela conseguiu fazer uma boa diferenciação entre as entregas dela como atriz. Mas eu shippei os dois, eu torcia por eles, então foi muito triste. E as relações dela também com os primos, né? Tipo, eles eram um respiro nessa família que era tão desestruturada. E eu ficava horrorizada com as irmãs brigando pela herança da mãe, pelas joias da mãe, que a mãe tinha acabado de falecer, entendeu? E a gente, né... Enfim, tipo assim, acabou de falecer a mãe e elas agindo tudo, né, querendo dinheiro e pensando na herança e brigando pelas casas e o pai e isso, e nenhuma delas, todas elas já tinham ganhado um fundo do pai, perdido tudo. E, sabe assim, uma tratando a outra pior do que tratou a terceira. Insalubridades. E esses jovens, eles eram um respiro, e a relação entre eles era muito legal também, porque eles erravam em alguns momentos, mas eles conseguiam, né, se reestruturar. E eu fiquei triste. É isso. O que é que vocês acharam de Mentirosos? Quem assistiu o livro, me conta se achou a série uma boa adaptação. Quem só assistiu a série, se surpreendeu do jeito que eu me surpreendi, porque eu, como eu falei pra vocês, fiquei doida da cabeça. Doida da cabeça. Enfim, mexeu muito comigo. Fiquei impactada com o plot twist. É isso. Me contem as opiniões de vocês, deixem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram de conversar comigo sobre Mentirosos. E se inscrevam no canal. E a gente vai falar muito mais dessa série também nas minhas redes sociais, então me sigam por lá. Maria S. Bianchini no Instagram e no TikTok. Combinado? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!